Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Maciel, eu sou agora graduado em licenciatura em Educação Física aqui pela Uninter. Acabei de postar meu vídeo da minha banca de TCC, ele na íntegra, como foi todo o processo de apresentação do trabalho. Então eu tô aqui agora para falar um pouquinho sobre isso e sobre o que eles estão pedindo na apresentação, não o que você tem que falar na hora da apresentação, né? Então, se você quiser olhar o meu vídeo e não viu ainda, tem aqui no canal, você pode dar uma olhada e ver como que foi a minha apresentação. Mas basicamente eu queria falar então sobre isso, que inclusive foi frisado pelo professor avaliador da minha banca, né? Que ele falou no final que ele estava muito preocupado que a minha apresentação fosse ficar focada num assunto que não fosse talvez relevante para uma apresentação oral, né? Que uma apresentação oral é bem diferente de tu apresentar um trabalho escrito, né? Então ele não queria que fosse aquela coisa, tipo, muito monótona, muito parada, que eu não trouxesse resultados, né? Então, assim, ó, basicamente, a apresentação de um TCC, ela não precisa ser... Você não vai ter que ler o seu trabalho por completo, né? O seu TCC, o relatório do TCC por completo. Na apresentação, você ali precisa contar como foi o processo de, do teu estudo, né? Como foi tudo. Qual as metodologias que você utilizou, qual que eram os objetivos dos seus estudos, qual que era o tema, qual que era o objetivo, qual que foi a metodologia empregada para a obtenção dos resultados. Também falar do referencial teórico, né? Falar os autores principais que você utilizou no seu trabalho. Falar um pouco sobre o conteúdo também, né? Do que foi tratado o seu trabalho. Até para você poder demonstrar que foi você mesmo que fez o trabalho, que você tem conhecimento sobre aquilo que você falou no trabalho, né? E principalmente também falar sobre os resultados. Então você tem que em torno de 10 a 15 minutos para fazer isso, né? Então tem que ser uma coisa rápida. Você não vai poder ficar focado muito falando no seu trabalho. Você tem que chegar ali, ser objetivo. Chegar a apresentar o seu tema, se apresentar, depois você apresentar os objetivos do trabalho, apresentar a metodologia utilizada, daí você falar do seu referencial teórico, no máximo 5 minutos falar sobre o que você tratou no seu referencial teórico, né? Até para contextualizar, mostrar para o professor avaliador que você tem conhecimento, que foi você mesmo que fez o trabalho, não foi um trabalho comprado, não foi um trabalho que você copiou de alguém, que foi realmente você que fez, né? Ali que ele vai conseguir ver isso. E também é na obtenção dos resultados, você falar sobre as suas considerações finais, qual que foi os objetivos, ali sim você vai acabar perdendo um pouco de tempo na sua apresentação, né? Gastando um pouco de tempo na apresentação, que é nas considerações finais. Daí é ali que você vai falar bastante, fale qual que foi os resultados que você obteve, né? E eu acho também muito interessante você falar que você recomenda novos estudos naquela área, porque realmente a maioria das áreas precisa de novos estudos, né? Então, até mostram que é relevante o que você pesquisou, né? Que aquilo realmente precisa ter mais estudos, não foi uma coisa que simplesmente você viu que tinha milhares de trabalhos iguais àquele e só fez um igual. Você tem que tentar pegar um tema que seja diferente de tudo que está sendo pesquisado, né? Já pelas outras pessoas, para se tornar seu trabalho único e interessante, né? Então, você recomende novos estudos também, isso eu acho bem interessante. No meu caso ali, eu realmente tenho projetos de continuar meus estudos naquela área do meu TCC, então eu falei que eu recomendava, foi a última coisa que eu falei, né? Que eu recomendava novos estudos naquela área, citei mais ou menos que tipo de estudos que daria para ser feito nessa área. Realmente ainda eu não tenho um projeto pronto, então eu não poderia dizer exatamente o que daria para ser feito, mas é uma coisa que eu a partir de agora eu vou começar a estudar e pesquisar que tipo de estudos que realmente eu posso fazer naquela área, porque realmente é uma área que eu considero bem interessante
para continuação de estudos, né? Quem tem desejo de fazer pós-graduação, mestrado. Então, porque na verdade é o que os professores querem, né? Que a gente continue os estudos, não simplesmente aquela banca de TCC vai ser a última coisa que você vai fazer de estudo e nunca mais vai estudar, né? Não é isso que nenhum professor quer. Nem eu, como um professor de licenciatura, eu não quero que meus alunos do ensino médio, do ensino fundamental, queiram parar de estudar, né? Então a gente sempre, como um professor, como qualquer professor, a gente quer que a gente sabe da importância dos estudos, né? E quer que isso seja continuado, né? Pelos alunos. Então, também eu acho que é bem interessante você frisar isso para o avaliador, né? Mostrar para ele que você sabe da importância de continuar essa educação continuada, de estudar mais, né? Então, e daí fazer essas considerações finais e receber a nota, né? Como no meu caso ali, eu recebi a avaliação nota máxima, principalmente por isso, né? Por ter atingido todos os pré-requisitos. O professor, ele não está ali querendo que você chegue e faça um trabalho super elaborado. Não é isso que ele está avaliando ali na apresentação do TCC. Um trabalho que vá mudar a história da ciência daquele assunto. Não, não é isso que eles estão pedindo. Até porque a gente está recém fazendo uma graduação, né? Tipo, trabalhos mais elaborados, mais aprofundados, isso vai ser feito somente em mestrado, doutorado. Na verdade, o objetivo do trabalho de conclusão do curso da graduação é isso, né? É você fazer toda uma, como que eu poderia dizer, uma união de todos os conteúdos que você estudou durante a faculdade e aplicar naquela faculdade, naquele estudo, né, naquele trabalho. E você seguir aquilo ali por passos metodológicos, né? Então, por isso que é bom antes de você começar a fazer um trabalho, se você ainda nem sequer iniciou a fazer um TCC, isso eu posso falar até em outros vídeos, né? Mas você pesquisar como que funciona o processo de... Não é simplesmente você pesquisar um assunto e escrever. Tem processos a ser seguidos, né? Verificar quais os objetivos que você quer alcançar com aquele estudo, qual o tipo de metodologia que é utilizada. Foi o que eu fiz, né? Eu também não tinha esse conhecimento. Pesquisei realmente como deveria ser feito um trabalho, quais metodologias que existem, quais que eu gostaria de utilizar no meu trabalho, que é isso que os professores querem, que você saia da faculdade sabendo como fazer um estudo científico, um artigo, né? No nosso caso aqui da Uninter, quem está fazendo na Uninter ou na grande maioria das universidades hoje, principalmente à distância, estudos de artigo científico, né? Não são monografias, que nem geralmente é no presencial, no ensino presencial. Então o artigo científico serve para isso, né? É isso que eles querem da gente, que a gente saia entendendo como fazer um artigo científico e que nos motive a continuar estudando, fazendo pós-graduação, fazendo uma especialização, fazendo um mestrado. Então esse que é o objetivo do trabalho de conclusão do curso, né? Então acho que era isso. Eu posso fazer um vídeo aqui até, se você tem alguma ideia, quiser aqui nos comentários embaixo, diz para mim o que você acha. Posso fazer um vídeo falando sobre isso, sobre metodologia, como escrever o trabalho. Eu também posso fazer outro vídeo mostrando como eu fiz meus slides, como eu me baseei para poder me organizar para poder fazer a minha apresentação de TCC, que eu fiz uns slides. Eu acabei nem utilizando ele muito, eu utilizei ele muito pouco. Na verdade, eu nem cheguei a utilizar ele na apresentação, porque eu não consegui fazer a apresentação pelo computador, que não conectou a minha webcam. Eu tive que fazer pelo celular e eu não tive como utilizar os slides, né? Então, na apresentação eu só fiquei assistindo aqui na tela do computador e olhando para o celular. Mas eu tentava evitar de ficar o tempo todo assim olhando para o computador para não ficar aquela coisa estranha que eu tô olhando lá para o outro lado, né? Tentei ficar olhando pro meu avaliador, né? Assim como ele estava fazendo comigo, né? Ele estava me olhando, então eu procurei ficar o tempo todo olhando para ele também, né? Para mostrar que eu não estava lendo, que eu tinha um domínio do que eu estava falando. Às vezes assim eu ficava nervoso e tentava buscar olhar pro monitor para tentar ver, tentar me encontrar de novo no assunto. Só que eu nem precisava, eu ficar procurando no computador, aí que eu me perdia mais ainda. Se eu tivesse simplesmente só focado em conversar com ele, acho que teria sido até melhor o meu desempenho na apresentação. Acabou me atrapalhando isso.
Mas é interessante fazer os slides, porque você consegue organizar na cabeça como você vai fazer, né? Então eu acho que eu vou fazer um vídeo até mostrando como eu fiz meus slides e o que foi colocado nos slides, que isso também é bem legal. Então se você gostou, dá um like aí e comenta aí embaixo outra sugestão. Espero poder ajudar. Realmente eu não tenho ambições, nada no YouTube, mas eu acho que é importante compartilhar com a galera aí como que faz um TCC, que eu sei que não é fácil. Eu no início eu também tinha muita dificuldade, eu não sabia, buscava em vários lugares e tinha muita pouca ajuda, porque às vezes é bem específico do nosso curso, né? Eu que faço educação física, talvez você também faça. Então a gente pode se ajudar aí, criar uma comunidade para todo mundo se ajudar, beleza? Valeu!